Bom dia a todos e bom dia também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. Interessante que esse capítulo, ele fala sobre muitos são chamados e poucos são escolhidos, e ele começa com uma parábola que, na verdade, representa o capítulo todo. São outras palavras, são contadas, mas, na verdade, essa primeira que foi lida, ela resume todo o capítulo. Porque a parábola tem uma finalidade e um aspecto extremamente importante para nós. Porque como ela é sempre inusitada, estranha, complicada, como ela desafia a nossa lógica comum, a nossa compreensão do dia a dia, ela exatamente toca a nossa alma. É uma forma profunda e altamente eficaz de falar para a alma. Por isso Jesus, de vez em quando, lança uma parábola. E ele diz que fala assim porque muitos querendo ver, não veem. Muitos querendo ouvir ou achando que ouvem, não ouvem de verdade. Então, para essas pessoas, que também somos nós, que às vezes nos embrenhamos tanto no cotidiano, na experiência material, nesse dia a dia que às vezes pesa, nós não somos capazes de ouvir a fala do divino. Não somos capazes de ouvir o diálogo de Deus com o homem. E a parábola não. A parábola atravessa essa nossa incompreensão, essa nossa forma já ataviada de compreender as coisas sempre da mesma forma. Ela consegue penetrar essa rigidez nossa e penetrar diretamente como espíritos encarnados na nossa alma e falar para a nossa alma. E ao falar para a nossa alma, ela desperta em nós o sentido de sermos espíritos. Ela nos recorda, porque ativa em nós uma parte que na maior parte do tempo nós deixamos à parte, que é o nosso espírito. Então a parábola é a atividade não de apenas lê-la, mas de refletir sobre ela, de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, mas principalmente de uma entrega sem reservas, da confiança interna de que nós seremos capazes de entendê-la, porque ali é o próprio Deus falando para o nosso espírito. Então nós vamos fazer isso, refletir sobre essa parábola. Eu trouxe para vocês uma reflexão pessoal sobre a parábola, mas cada um de vocês poderá fazer a sua própria reflexão, porque não é uma linguagem estreita que apenas este ou aquele possa conhecer. Não é uma linguagem limitada que exija da gente cursos e mais cursos, compreensão da linguagem, não. É uma leitura que fala para o coração. Então, cada um de nós vai poder se reconhecer nessa leitura e retomar o seu caminho. Vamos, então, às minhas reflexões sobre essa parábola. Primeiro, a gente tem que imaginar que é um rei. E é feito logo a associação de que o reino dos céus é como este rei que convida pessoas para o casamento do seu filho, o casamento de uma parte sua. E nós sabemos que, de um modo geral, o rei, na nossa mente, está num status mais elevado. Então, nós poderíamos imaginar que seria o próprio Deus a convidar pessoas para o seu casamento, para o casamento do seu filho. E nós vemos que adiante os espíritos vão nos dizer, foi o primeiro chamado realmente, que foi os judeus, que foram chamados, era o povo preparado, e que esses judeus não deram atenção à vinda do Cristo. Que aqueles que mataram os que foram convidar para o casamento eram exatamente as pessoas que não quiseram aceitar o convite divino, e que esses que convidavam eram os profetas. E na história a gente vê que muitos dos profetas foram torturados, foram assassinados. Mas nós vamos pensar aqui, no meu convite a vocês, como este processo acontecendo no nosso interior. Então é o Espírito em nós que nos convoca para um casamento, para participar de um casamento. E que casamento é esse? Nós sabemos pelas leituras, dos mitos, que toda eventual ligação do homem com Deus é interpretada como um casamento. Sempre nas histórias e nos mitos
está lá um casamento sendo realizado. As tradições mais antigas realizavam, inclusive, rituais, onde uma mulher determinada, um grupo de mulheres se encontrava dentro do ritual e outros homens estavam presentes e elas tinham, inclusive, relações sexuais com aquele homem, independente dele ser seu marido ou não tinha a menor importância, porque, na verdade, a crença de que ela era uma deusa se relacionando com um homem que era um deus. E os filhos gerados nessas relações eram tratados muito bem dentro da família. Então, nós vemos que a nossa psique, desde os momentos mais primitivos, sempre associou o nosso encontro com o divino com um casamento. E é verdade, porque o casamento de um ponto une opostos, né? É o outro que é diferente de mim e que eu me coloco a amar esse outro. Então, tem essa união dos opostos. E tem, principalmente, um compromisso. Não é mais eu simplesmente achar se Deus existe ou não existe, se eu devo ser religiosa, se eu não devo, se eu devo seguir meu caminho diante de Deus sem religião. O que está escrito no casamento, o que representa o casamento é o meu sim. Este sim representa um compromisso. Então, eu digo sim a Deus neste casamento. Então, este casamento, como todo casamento, precisa de noivos preparados. Um deles já está preparado, porque é o próprio Deus, e precisa que o noivo esteja também preparado. E nenhum casamento pode dispensar os convidados. Quem são esses convidados? Os convidados são aquelas partes de nós que precisam estar atentos. Quando nós nos casamos e chamamos todos aqueles, eles estão todos, de alguma forma, testemunhas. Testemunhas de quê? De que eu me comprometi verdadeiramente com outra pessoa. Em algum momento, uma traição, um distrato, alguma coisa, qualquer daquelas pessoas que foram para o casamento irão pensar ou irão dizer: mas você não é casada com ele, mas você não é casado com ela. Então, são as testemunhas, aquelas partes que participam do casamento para reafirmar que aquele compromisso é um compromisso que não somente cada um sabe, o noivo e a noiva, mas que todas as outras partes sabem. Mas também esses convidados, nós podemos imaginar que são partes de nós mesmos. É tudo que somos, e somos várias coisas. No casamento, a gente chega à nossa integridade, mas antes dessa integridade, nós sabemos que somos partes variadas. Somos o nosso humor, somos o nosso complexos, somos os nossos desejos, somos também as coisas mais elevadas, somos as nossas aspirações. Todos temos aspirações de sermos sempre melhores do que somos. Não melhores do que o outro, mas melhores do que somos. Então, todas essas questões juntas, com os nossos traumas, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, são os convidados na nossa psique para este casamento. Só que o Espírito, que é o Rei, ele chama inicialmente aqueles aspectos que estão preparados para o casamento. São os convidados da primeira hora. São aqueles convidados que já sabem o que fazer. Então, nós vamos nos desenvolvendo ao longo de nossas vidas e vamos adquirindo habilidades que chegam à nossa consciência. Então, nós temos dons que podemos utilizar, seja a inteligência, a criatividade, a facilidade para falar, a facilidade para fazer arte, a facilidade para se relacionar. Todas essas possibilidades que nós temos na consciência, elas, porque estão na consciência e estão sendo utilizadas, elas estão amadurecidas. Então, elas são inicialmente convidadas. E aí o rei manda seus servos convidar essas partes. Então, a primeira proposta que Deus faz ao homem quando convida é uma proposta dentro da consciência. E a gente sabe, porque a gente percebe que, de repente, algo não está funcionando. A vida pode estar boa ainda, pode não haver doença, pode não haver dor, pode não haver sofrimento, mas tem alguma coisa que traz uma certa insatisfação. É como se a gente, apesar de ter tudo, porque naquele momento nos imaginamos como alguém que tem tudo, ainda falta alguma coisa. Ainda precisa de algo. Ainda precisa se desafiar. Então, é esse o convite. Mas o que nós normalmente fazemos?
como os convidados fizeram inicialmente. Não liga, deixa para lá, ignora. Vê o convite, mas deixa para lá. Deixa para lá porque a vida está boa agora. Está tudo bem, eu sei que eu preciso. Talvez eu devesse, talvez eu tivesse que arriscar alguma coisa melhor. Mas, ao mesmo tempo, até mesmo pelo instinto de conservação, nós nos dizemos, para quê? Para que mudar alguma coisa e criar mais problemas se tudo está indo tão bem? E a gente aí vai deixando, né? Às vezes é uma ideia que surge, um desejo de fazer alguma coisa diferente, mas a gente não diz sim, porque a gente diz, não, vai dar muito esforço, vai ser muito trabalho. E aí os servos voltam para o espírito e avisam que não foi aceito o convite para o casamento. E aí, novamente, o Espírito, porque o Espírito não desiste de nós, porque o nosso Espírito também é a marca de Deus dentro de nós, e Deus não desiste de nós. Como nós, pais, não desistimos dos nossos filhos, nem desistimos dos nossos sonhos, Ele renova o convite. E dessa vez é mais do que um convite, é um apelo, porque Ele manda avisar a eles que já tem tudo preparado. Os bois já estão mortos, né? Os outros animais cevados. Então ele diz assim, não se preocupe, há muita alimentação. Eu serei capaz de nutrir vocês durante todo esse processo. Não precisam se angustiar. É o novo, é o diferente, pode dar medo. Tira as coisas do lugar, porque tira as coisas do lugar cada vez que nós mudamos algo em nós. Mas o Espírito diz, fique tranquilo, porque eu vou sustentar essa mudança, porque eu tenho um alimento, eu tenho energia suficiente para vocês. Venham para o casamento. Mas, nessa segunda visita, os servos também não resolvem não ir. E o que eles dizem? Eu vou cuidar da minha família. Outros, eu vou cuidar dos meus negócios. E isso é o que nós fazemos também, não é verdade? Às vezes chega o convite para um livro, às vezes seja o convite até para um filme, às vezes é para ouvir uma palestra, é para assistir uma missa, é para ir num ritual, é para fazer um trabalho caridoso, é para sair da nossa limitação cotidiana, é para nos expandir para além da nossa família carnal a quem nós demos o corpo. Chega o convite para a gente ir além. E aí o que a gente faz? Não tenho tempo. Acho que mais importante é cuidar da minha família. Minha família precisa de mim. Não, mas se eu for me dedicar a isso também, o que eu vou fazer com meus negócios? Eu vou terminar não trabalhando, eu vou terminar não podendo continuar a aumentar os meus bens, não vou garantir a vida dos meus e a minha vida, não vou realizar o meu sonho profissional de ter uma ascensão diante do mundo. E, na verdade, a gente sabe que não vai acontecer nada disso, porque nenhum chamado de Deus exclui a participação do homem no mundo, nem exclui a possibilidade dele usar seus talentos. Mas a gente quer acreditar nisso porque a gente ainda continua restrito, porque nós ainda continuamos recusando o novo, porque nós ainda temos medo de experienciar todas as nossas potencialidades. E aí a gente diz, não, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Tem pessoas, inclusive, que quando a gente faz o convite, ou quando surge o convite para elas de participar, de ajudar o próximo, elas sempre dizem assim, primeiro eu tenho que me amar, para depois amar o outro. É verdade, em princípio sim, mas às vezes está claro que a gente não consegue se amar. Está claro que é muito difícil para a gente aceitar o que somos, como somos, principalmente quando temos como referência o coletivo e uma determinada sociedade que às vezes incentiva uma forma, mas nega outra. Que às vezes adora quem é extrovertido e despreza quem é introvertido. Então, às vezes é difícil fazer essa transição, esse convite. Então, nós temos essa dificuldade de sermos chamados e não atendermos ao chamamento. E aí o que acontece? A gente se segura nas questões práticas. Nos seguramos afirmando que aqui a experiência unicamente material precisa de nós. E que nós precisamos ter tempo. E aí a gente diz, eu preciso me amar.
mas é amando os outros que muitas vezes a gente aprende a se amar. Porque o amor em nós, às vezes, está congelado. Às vezes ele é despertado exatamente por uma paixão, exatamente pelo interesse e pela necessidade do outro. E aquilo ativa em nós o amor que sempre existiu em nós, que às vezes está uma chaminha tão pequena, que não chega a aquecer a nossa própria alma e não chega a fazer brilhar a nossa vida. Então, quando a gente se esforça em servir ao outro, a gente tem a possibilidade de despertar esse amor. E em despertando, o amor não faz escolhas, ele ama tudo e todos. Na medida em que eu vou amando, eu vou me amar cada vez mais. Outros também, ou muitas vezes nós mesmos, dizemos que não temos dinheiro para atender às necessidades dos outros. E aí nos pomos determinados desafios à divindade, né? Bom, se eu ganhar na loteria, eu dou 10%. Ora, qualquer pessoa que ganhe na loteria e esteja sem dinheiro, doar 10% é tranquilo. Quem não toparia? Eu topo, eu dou até 50%. Ganhando na loteria é fácil, né? Mas, na verdade, o convite é para que a gente dê de nós mesmos. Se não puder ser dinheiro, pode ser a nossa atenção, a nossa afetividade, pode ser o nosso dom. Eu posso ensinar alguém a escrever, a ler. Eu posso ensinar alguém a tomar conta da casa, se eu tenho habilidade. Eu posso ensinar alguém a como fazer comida. Eu posso ensinar alguém a falar inglês. Eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso ser o intermediário para um ser próximo a mim conseguir um emprego que esteja precisando. Então, é essa disposição. Mas eles vão e recusam novamente porque acham que precisam estar interessados. Aí vem, e nessa recusa, eles fazem mais do que recusar. Eles pegam e matam os servos. Alguns são mortos, assassinados. Por quê? Eles são assassinados. E a gente pensa nas vezes em que a gente assassina dentro da gente a nossa esperança. Das vezes que a gente destrói o nosso desejo. Às vezes pela crítica mesmo a nós mesmos. Às vezes porque a gente se põe a criticar o outro. Tem gente que vai numa determinada religião, assiste uma única palestra, não gosta do palestrante, não volta mais. Como se o palestrante fosse uma religião. É óbvio que cada um de nós é grandioso demais para conter-se numa religião. Mas é óbvio que a imensa maioria de nós mesmos precisamos como caminho de uma religião. Então, não vai ser um palestrante, não vai ser alguma coisa que alguém me disse lá fora, não vai ser um trabalho que eu não gostava que apareceu, que vai me impedir de exercitar. Mas a gente usa isso para quê? Para assassinar dentro de nós esse nosso desejo de transcendência, para limitar, para aprisionar de forma definitiva. Aí eu tenho uma justificativa, meu ego cria uma explicação lógica. Eu não vou para aquela religião porque lá a palestrante é isso. Eu não vou para aquela religião porque as pessoas não fazem aquilo. E aí a gente se justifica e matamos. Mas nós não matamos só os servos, porque esses servos que são acionados pelos espíritos são, na verdade, pelo nosso espírito, são, na verdade, as nossas maiores aspirações. São aqueles desejos secretos que nós temos de transcendência. É aquele desejo de ser bom. Todos nós temos esse desejo. É aquele desejo de ter uma vida em paz, onde nós não precisemos brigar, não precisemos nos defender, onde a confiança no outro nos permita respirar, ter tranquilidade. Essas são as nossas aspirações, nosso desejo de uma felicidade duradoura, que não seja oscilante, que um dia eu possa estar bem, no outro dia eu possa estar mal. É o nosso encontro com o divino, é sustentar uma sensação de que Deus está em nós e de que Deus nos sustenta, nos alimenta, e que então, por tudo que possa haver de perigoso nessa vida material, eu posso suportá-la, eu posso transcendê-la, porque em sendo filho de Deus, eu sou um espírito imortal. Então, tudo isso para mim é relativo e eu sou o Senhor dessa experiência e eu posso transformar a minha vida. Então, são essas aspirações de chegar a este nível, de poder acessar essas qualidades espirituais que nós mesmos assassinamos quando inventamos e criamos desculpas, às vezes muito racionais, para justificar o nosso não ao divino.
porque às vezes elas são bem racionais, e se a gente não ficar atenta, a gente até acredita nelas. Como que eu vou deixar de dar assistência à minha família para ir fazer algum trabalho religioso? Primeiro os de casa. E a gente não reflete que é possível dar assistência aos nossos e é possível dar assistência ao outro. E que quando a gente sai de nós, quando nós saímos de nós mesmos para assistir ao outro, os nossos também são duplamente assistidos. Porque quando eu assisto o outro, eu me divido para o próximo e o próximo também me retribui de alguma forma. Isso sem falar nos espíritos superiores que nos ajudam no nosso processo evolutivo, porque estes também terminam se envolvendo com a nossa família. E aí a gente fica assassina. Mas aí, como eu disse a vocês, o espírito não desiste. E o que é que ele faz? Então ele manda os servos dele lá, mata os assassinos e incendeia a cidade. Parece uma coisa terrível, mas é o que nos acontece. Quando nós temos a energia que é dirigida à nossa psique para que nós possamos fazer uma vinculação, uma experiência religiosa, uma experiência com o divino, e a gente não utiliza essa energia, ela fica solta na psique e toma as formas mais variadas pela nossa falta de atenção. E aí, de repente, pode vir a doença, a dificuldade financeira, o casamento que começa a ter problema, as nossas depressões, porque não dá para ficar satisfeito. A vida material não é suficiente, nunca foi. Os nossos primitivos já faziam rituais para o divino, porque nunca a experiência material foi suficiente para nós, porque nós não somos só experiência material, nós não somos só seres materiais imortais, nós somos também espíritos imortais. Então algo surge, e aí de repente a gente se dá conta, é preciso fazer alguma coisa. Mas o espírito está lá regendo todo o nosso processo, dizendo sim ao convite, querendo que a gente diga sim a este casamento. E aí ele começa a reunir tudo. Então ele diz assim, bom, se as coisas que estavam prontas em nós, se a nossa consciência, que tinha o nosso talento, a nossa boa vontade, os nossos dons, não está, se recusa, então eu vou convocar os instintos. Vou convocar as coisas básicas do humano. Bons, maus, bons e maus, nem bons nem maus. O nosso instinto de conservação. Porque esse vai dizer, é preciso continuar vivendo. Eu preciso sim de me desenvolver, porque o instinto empurra a gente para tudo que é necessário, para a sobrevivência, para o desenvolvimento e também para o encontro com o divino, porque existe em nós também um instinto religioso e que a gente não foge desse instinto. Então, o Espírito convida os bons e os maus. E aí a gente se dá conta, estamos doentes, estamos depressivos, estamos com uma dificuldade, estamos com dificuldade de relacionamento com o filho, então eu vou buscar Deus. Vamos lá dizer sim ao divino, porque no material, neste momento, eu não consigo resolver. Então, vamos buscar o divino. E aí a gente vai. Estamos lá, todos os nossos aspectos no banquete, participando do convite, finalmente, para testemunhar o casamento. Mas aí, de repente, o dono da festa olha em volta e descobre que tem alguém sem a veste nupcial. E o que seria isso? Foram todos convidados, bons e maus, com a importância que tem a veste. A importância da veste é que, às vezes, a gente, mesmo na dificuldade, diz sim ao divino como uma barganha. Tudo bem, eu faço sim. Se eu conseguir ficar curado, eu me torno religioso. Se eu conseguir que meu filho encontre orientação, eu me torno religioso. Se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo. Então, nós nos apresentamos diante do divino ainda cínicos, ainda na nossa pose, ainda querendo negociar, apesar de todas as dificuldades. E aí o Espírito diz não. Essa parte não pode ainda participar. Ela vai ter que voltar para uma experiência mais materializada, porque ela não está pronta para este encontro do divino. Então nós precisamos estar prontos. E estar prontos é estar com a veste nupcial. Que veste é essa?
É nosso sincero desejo de encontrar com Deus. O nosso sincero desejo de encontrar um sentido para as nossas vidas. Um sentido que seja definitivo, pelo menos no tempo e espaço em que estamos vivendo. Um sentido que tenha significado, que possa nos sustentar em qualquer circunstância, na dor, na alegria, na tristeza, na vida boa, não importa, mas que possa nos sustentar e fazer de nós exatamente o que somos. Espíritos que constroem a própria vida, espíritos que podem escrever a própria existência, que determinam o próprio destino, que pode tomar nas próprias mãos a própria vida e seguir escolhendo conscientemente, seguir fazendo conscientemente, seguir se distribuindo e distribuindo seus dons conscientemente. Eu tenho que ir com essa esperança. Deus não pede, o Espírito não pede, e Deus não pede que a gente vá para o banquete do casamento perfeito. Não. A gente pode ser até mal, mas a gente precisa ter internamente o desejo sincero dessa união. Ter a humildade de saber que a gente pode ainda não compreender o divino, mas que a gente deseja profundamente conhecê-lo. Isso é o que Jesus nos pede. Isso é que Jesus nos ensina, essa disposição interna da gente se abrir, de dizer sim ao divino, como se diz a um mistério. Eu não posso não saber ainda totalmente o que é esse divino, mas eu estou aberta para ele. Mas eu considero que internamente eu preciso de algo maior do que a minha vida cotidiana. E a intenção não é separar, a intenção é unir, porque é um casamento. Eu assumo o compromisso de que, como espírito e também como ego e também como personalidade encarnada, vou ser um só, porque o casamento é um só. Nós dois vamos honrar o divino e nós dois vamos estar presentes no dia a dia. As demais parábolas mostram isso. Também não vai bastar eu vir rezar, eu fazer caridade, eu fazer ser palestrante. Tudo isso é pouco. Deus vai exigir de nós tudo. E o que é esse tudo? É estar vivendo no cotidiano como espíritos encarnados. É estar levando todos os conhecimentos que nós conquistamos nessa união com o divino para o nosso cotidiano. É viver como filhos de Deus. É viver como seres cheios de esperança e de luz. É viver como espíritos imortais. Então, isso é o que eu acho que é mais importante nesta parábola. Leiam um capítulo, vocês vão gostar. Todo ele é uma continuação dessa mesma parábola. E façam vocês mesmos as suas reflexões. Porque na medida em que vocês forem refletindo, vocês vão se conectando cada vez mais com o divino e compreendendo cada vez mais essa experiência especial que é se perceber, finalmente, depois de tantas encarnações, como espíritos imortais. Desejo a vocês um bom dia e também ao pessoal. Ah, sim, desculpa. Eu recebi um papelzinho aqui me avisando a hora e geralmente mandam um papelzinho dizendo que acabou. Eu aí pensei que tinha acabado, mas na verdade faltam 20 minutos. Então, vamos retomar, né? Isso significa que ainda precisamos refletir mais. Então, a nossa experiência com o divino é uma experiência que exige tudo de nós. Deus não aceita pouca coisa, porque Ele deseja a nossa integridade, a nossa totalidade. Nós precisamos ir com tudo o que temos, das nossas aspirações maiores a também os nossos instintos. Eles são nossos convidados e precisam participar dessa união com o divino. E como o instinto participa? Cada vez mais sutilizados, né? A nossa fome de amor, ela precisa encontrar uma sutileza, da mesma forma que a nossa fome por alimentação. Antigamente, nos primitivos, comer era coisa básica. O céu, o divino consistia em você comer. Mas nós fomos evoluindo, nós criamos várias coisas em nossas vidas. E hoje comer representa tanta coisa. Você pode estar cheia de uma mesa, cheia de comida à sua volta e se sentir com fome de amizade, com fome de Deus, com fome de esperança. Então, o nosso psiquismo vai sutilizando a experiência com o instinto que sempre vai permanecer, mas cada vez
mais sobre o controle do espírito e cada vez mais elaborado. O nosso desejo de união com o outro pode ser representado no primitivo como apenas o desejo sexual, como apenas o desejo de possuir o outro ou de ser possuída pelo outro. Mas na medida em que nós vamos sutilizando a nossa psique, na medida em que nós vamos elaborando esses instintos, eles vão também se transformando no desejo de partilhar a sabedoria do outro, no desejo de partilhar o afeto do outro. E aí os casais podem sentar junto e conversar porque têm fome de conversar, têm desejo de conversar. Eles podem também ter o desejo de conversar tão intimamente a ponto de contar todas as suas dúvidas, todas as suas dificuldades e o outro conseguir suportar. Porque não é fácil suportar as dificuldades do outro. É preciso que esse outro esteja preparado. E para que eu conte as minhas dificuldades, eu preciso saber que o outro está preparado para isso. Então esse é o casamento no nível mais profundo. E aí a gente pode fazer isso de repente com cada ser, porque nós seremos capazes de fazer isso com o divino. Porque se nós pensarmos bem, muitas vezes no nosso relacionamento com o divino, a gente cria uma porção de mentira e de história, como se ele não pudesse saber exatamente quem somos. Então nós queremos enganar até ele mesmo, né? Enganando a nós mesmos. E aí não somos francas nem com Deus, não somos francos nem com Deus nem conosco. Então nós precisamos saber da nossa condição. Nós precisamos saber que em nosso psiquismo existem aspectos que rejeitam o divino, que têm preguiça de fazer movimentos com relação à nossa transformação, que não desejam mudar nada, que por mais que a gente tenha ideias de ir adiante, bate aquela preguiça, começamos a criar desculpas, deixa para depois, que já está muito bom, para que é que eu vou inventar? Esses aspectos existem em nós. Agora, se o vizinho vai e bate na hora que você está indo para o centro, bate na porta, você abre e ele diz assim, ô vizinha, você pode conversar um pouco comigo? Ou você pode me arranjar uma xícara de açúcar? A gente aí diz, olha, não fui, porque o vizinho, na hora que eu ia sair, ele apareceu, então eu não pude ir para o centro espírita, eu não pude ir para a minha religião, eu não pude rezar, fazer meu evangelho. É a nossa desculpa. Porque seria tão fácil virar para o vizinho e dizer, eu vou fazer o evangelho agora, quer me acompanhar? Eu estou indo para o centro, você quer ir comigo? Nesse momento você quer ouvir uma palavra, eu vou lhe levar num lugar exatamente onde você vai poder ouvir essa palavra. E se ele não quiser, é um direito que assiste a ele. Não é verdade? E a gente pode dizer assim, então eu sinto muito, mas neste momento eu estou indo para o centro, vou orar por você e quando eu retornar, eu bato na sua porta e a gente conversa. Enquanto isso, ore também, que eu vou estar lá orando por você. Mas a gente aceita o impedimento pelo nosso medo de dizer sim a esse casamento. Pelo nosso medo do compromisso que vai gerar este sim. De nunca mais abandonar o divino. Porque a gente nunca mais pode dizer que não viu o que já viu. Nós ficamos vinculados. Enquanto estiver na inconsciência, a gente pode fazer de conta que não tem, que não existe, que não viu. Mas depois que a gente vê, a gente não tem mais como fugir. Então, se você diz sim a Deus, nunca mais você vai poder dizer não. Você pode fazer caminhos tortuosos, ir para ali, para cá, coisa e tal, mas lá ele já vai estar vivo na sua psique. Ele já vai estar vivo na sua alma. Você já vai saber que é um espírito imortal de qualquer jeito. E aí você vai se preocupar com a sua vida aqui e com a sua vida depois da morte. Não tem mais jeito. Você já viu. É como uma história, né? As histórias, principalmente os contos de fada, mostram claramente a gente essas coisas. Tem um conto de fada que é sobre Barba Azul, né? Que a maioria das pessoas na minha faixa etária acho que conhecem bem. Os mais jovens não tiveram a felicidade de ouvir tanta história, não é? Mas Barba Azul era um homem terrível, que resolveu casar com uma mulher e toda mulher que ele casava, ele matava. Eu nem sei dizer, nem a história diz o que a mulher fazia, mas parece que era uma vocação mesmo, né? Um aspecto de exterminar, que era a questão de Barba Azul. Então ele matava essas mulheres. E aí ele casou com uma mulher jovem e tudo. Ele tinha um enorme palácio, né? E o palácio tinha portas, dinheiro, ouro, prata, quartos, não sei quantos quartos, era fantástico. Para ela era impressionante ter um marido tão rico,
né, tão charmoso, etc. e tal. Então ele vai no primeiro dia e mostra para ela todas as dependências e dá a chave para ela. De cada dependência tem uma chave. São centenas de chaves. E aí chega num determinado lugar e diz para ela assim: tá vendo essa porta? Essa porta, a chave é essa, mas essa você nunca pode abrir. Você imagina o que quer dizer isso a uma mulher, né? Centenas de chaves. Agora uma chave que... Claro que ela não vai dormir mais. Ela vai ficar preocupada com o que acontece naquele quarto. E aí ela doidinha para abrir o quarto, um dia ele viaja, sabido que só ele, né? Logo depois de mostrar a chave, ele viaja. E aí ela se sente feliz, chama as irmãs, abre todas as portas e, claro, só rodeando para chegar naquela porta. E aí quando chega naquela porta que ela abre, tá lá as esposas mortas de Barba Azul. O sangue escorrendo, tá lá tudo, né? A barbárie. E quando ela sai, corre, tranca a chave e descobre que a chave começa a sangrar. Imagine uma chave sangrando, né? E ela vai e faz de tudo. Bota barro, bota café. O objetivo é estancar a hemorragia da chave. A chave está com hemorragia. Não para de sangrar. E aí o marido está chegando. Ela aí corre e bota dentro do guarda-roupa. Mas a chave só sangrando, né? O marido, que não é bobo, já fez de propósito. Volta e aí diz: querida, tudo bem, maravilhoso, agora me dê a chave. Ela: não, peraí, daqui a pouco eu dou, venha descansar. E ele já sabendo, né? Eu quero a chave. Aí ela finalmente entrega a chave. Não, e cadê aquela chave pequenininha? A chave pequenininha ela não pode entregar porque a chave está sangrando. Aí ele diz: não, eu perdi. Perdeu? Tá bom, eu já sei o que você fez. Você abriu o quarto e agora você vai morrer. E aí avança para matar nela. Quem salva são os irmãos, etc e tal. Tem outras questões. Mas a nossa questão mais importante é essa. Uma vez que a gente abriu o quarto e olhou para dentro, seja no caso do Barba Azul, para ver alguma coisa ruim, ou seja, porque a gente viu Deus lá dentro ou alguma coisa boa, nunca mais a gente pode fechar a porta e fingir que não viu. Tudo que vem para a nossa consciência cobra alguma coisa de nós. Não tem para onde correr. Ela viu, daí em diante, a chave, que somos nós mesmos, vai ficar sangrando, porque vai ficar recordando que aquilo ali precisa ser elaborado, porque chegou à consciência. Se for algo bom, também vai ter que ser elaborado, porque chegou à consciência. Então, Deus é assim também. Quando ele vem para a nossa consciência, a gente não pode mais fingir que não tem, fingir que não existe a disposição, fingir que não existe o desejo, fingir que não existe o interesse. A gente não pode trancar a porta novamente, porque a chave vai ficar sangrando, ela vai chamar a nossa atenção e é de todo mundo em volta. Márcia não é mais a mesma. Ela viu algo que na experiência dela foi importante. Então, a gente não pode mais dizer não, porque se a gente disser, esta energia fica perdida na psique. Essa energia fica lá e vai criar novas situações para a gente se defrontar com elas, para que a gente pegue e volte novamente a afirmar para a gente mesmo: eu vi o que tinha dentro do quarto e eu preciso fazer alguma coisa com isso. Isso é utilizar a função religiosa. Isso é colocar em prática nossos chamamentos mais importantes. E a nossa alma, o nosso espírito, ele está sempre nos convidando. Recebemos esse convite várias vezes durante as nossas encarnações. Às vezes ouvimos, às vezes não ouvimos, às vezes ouvimos e praticamos e alcançamos um nível e novamente somos convidados para um nível acima. E novamente a gente aceita ou não aceita, ou perde encarnações brigando, depois se reconcilia, aceita. E quando a gente pensa que está tudo perfeito, né? Eu já compreendo Deus, já compreendo a minha religião, já me dou. Aí novamente Deus faz outro convite, sendo que esse convite é uma compreensão dele mais elevada. Então a gente deve aceitar esse compromisso, se acostumar a dizer sim, se acostumar a observar. Por que tantos chamamentos com relação a uma coisa? A gente observa que, às vezes, no momento da nossa vida, são muitas coisas que acontecem nos levando a uma direção. Porque a gente pode, no primeiro convite, dizer sim. E acompanhar o que está acontecendo. E fazer as adaptações necessárias. Encontrar horários, encontrar tempo, encontrar disposição interna. Ou a gente pode negar, dizer não vou,
até que finalmente algo nos arraste naquela direção. Porque o progresso é uma lei natural, que não pode ser violada. Nós estaremos sempre crescendo, nós estaremos sempre sendo impulsionados para sermos cada vez melhores, para termos cada vez mais conhecimentos, para termos cada vez mais disposição interna, mais qualidade de vida, mais felicidade. Então a gente vai estar sempre convocado para isso. E se a gente disser não, alguma coisa vai nos levar de qualquer jeito a este progresso. É como diz Marie von Franz, que é uma discípula de Jung. Ela diz assim, todo o desenvolvimento humano, toda a individuação, ela começa com uma lesão à personalidade. Sempre tem alguma coisa que fere o indivíduo. Então, tem sempre alguma coisa que dói. Para nós dispensarmos a necessidade da dor, é muito complicado, porque precisamos estar bem atentos. Precisamos ter o hábito de refletir. Precisamos ter o hábito de meditar. Precisamos ter o hábito de pensar antes de agir. Precisamos ter o hábito de, ao invés de tomar decisões pelo impulso, pelo grupo social, refletir sobre a nossa posição, fazer nossas escolhas, para que Deus também possa participar. No Evangelho dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem assim, Deus não pede que vocês estejam constantemente orando, de joelhos, fazendo orações, não. O que Ele pede é muito simples, Ele pede para participar da nossa vida. E uma forma simples de participar, nos dizem os Espíritos, é cada vez que nós formos fazer uma atividade, a gente pedir a bênção dEle. Só isso. Eu vou sair agora, vou trabalhar. Senhor, abençoe esse trabalho. E quando terminar, a gente agradecer. Senhor, obrigado pelo trabalho. Porque isso nos vincula ao divino. Isso nos ajuda a nossa psique a perceber que o espírito que somos é real, que Deus é real. Porque o que a gente não aceita na nossa mente não se torna realidade para nós. O que a gente não consegue acreditar não é real. O que a gente não consegue olhar conscientemente não se torna real. Eu posso passar pela paralela o tempo inteiro e nunca ver um determinado prédio. Eu, pessoalmente, estou difícil de ver muitas coisas. Mas a gente pode não passar. Então, aquilo não existe. Toda vez que eu descrever a paralela, eu vou excluir aquele pedacinho, aquele edifício, porque eu não olhei para ele. Porque eu não me permiti ter consciência dele. Então, nós funcionamos assim. Nós somos assim. Então, nós somos convocados para olhar, para escutar e não ter medo. Para escutar Deus nos convocando. Às vezes é um outro de uma outra religião. E daí? Eu não preciso seguir a religião dele, mas eu posso entender que Deus está me convocando. Eu me lembro que uma certa feita, quando eu era muito mais jovem, eu passei por uma dificuldade financeira muito grande. E eu imaginava que não tinha solução para aquilo. As coisas tinham chegado num ponto que eu achava que não havia saída de jeito nenhum. E aí eu ficava sofrendo, não tem jeito, vou ter que me conformar, vou perder meu apartamento, né? Vou morar onde com meus filhos? E aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu encontrava com um homem, eu sentava e ele sentava junto de mim e dizia assim para mim, ó, Márcia, eu também passei algumas vezes momentos difíceis na minha encarnação. Eu disse, foi mesmo? Ele disse, foi. E o que você fez? E ele disse, eu agradeci. Eu disse, agradeceu? Ele disse, agradeci. Eu disse, isso é da Seixonoye? Porque eu já ouvi dizer que na Seixonoye o povo só vive agradecendo. Aí ele disse, isso é de todas as religiões. Agradecer a Deus faz parte de todas as religiões. Agradeça. Tá, aí acordei de manhã, caí na risada. Imagine se eu vou agradecer, morar debaixo da ponte. Não tem como eu fazer isso, né? Aí saí de lá rindo, brincando. Quando chegou no final da noite que eu voltei do trabalho, tinha uma vizinha minha me esperando. Aí ela dizia assim para mim, eu não tenho muita intimidade com você, sei que você é minha vizinha, eu sou evangélica, você é espírita, eu estou muito... Não, desculpe, eu sou católica, você é espírita, eu estou muito constrangida, mas toda vez que eu vou orar, vem você na minha mente. Isso é mesmo, é. E vem um livro que não é nem católico, nem espírita, um livro de crente para eu dar para você ler. Você lê, com certeza, não tem problema nenhum. Pode me passar o livro. Quando eu abro o livro, O Poder do Louvor. Aí eram várias histórias de pessoas que agradeciam e o problema resolvia. E aí o autor dizia assim, não sinta vergonha
de agradecer por uma coisa que está ruim para você. Porque no final dá certo. Aí eu digo, bom, você sonha. Depois uma pessoa lhe entrega um livro desse. Aí, obrigado, Senhor, porque eu vou morar debaixo da ponte. KKKKK. Obrigado, Senhor, porque eu vou morar debaixo da ponte. E aí eu fiquei um tempo enorme. Depois aquilo foi entranhando em mim. Eu digo, obrigado, meu Deus, porque eu sei que sua vontade é superior. Eu não estou compreendendo agora, mas eu sei que vou compreender. Aí uma semana se passou. Ao final de uma semana, eu recebi telefonema de uma pessoa muito querida, que estava muito distante, que eu não via há muito tempo. E ela me ligou para perguntar qual o presente que eu queria. Aí eu contei a minha situação. E aí ela disse assim, bom, eu só tenho X. Era o X exato. E aí eu não perdi o meu apartamento. Fiquei ótima. Essa pessoa estava feliz porque há anos que não me via, então há anos que não me dava presente, né? Juntou o presente todo para dar ali no momento necessário. Foi uma poupança, porque às vezes a gente fica distante, foi uma poupança que foi feita de presente. E aí, resultado, eu paguei meu apartamento em agradecendo. Então, às vezes, parece tão inusitado. E é inusitado porque a nossa mente é cartesiana, que é tudo certinho, sempre do mesmo jeito. Aí a gente não acessa a espiritualidade, não acessa o divino. Mas Deus tem várias formas de se comunicar. E tem várias pessoas, todos nós também podemos levar a imagem de Deus para alguém, a mensagem de Deus. Podemos ser o diferencial. Então, o que a gente precisa é estar atento. Atento à condição de espíritos, atento que Deus nos espera sempre e está sempre nos convidando. E dispostos a dizer o nosso sim, a aceitar esse casamento e viver como espíritos encarnados na Terra, felizes, em paz e conscientes de que, como diz Leonardo Boff, estamos lá na palma da mão de Deus, sempre amparados. E quando chega o nosso dia de desencarnar, a gente não desencarna. Deus apenas nos pega na palma de sua mão e nos leva de volta para casa. E que Jesus nos abençoe e nos dê um ótimo final de semana. Também eu desejo a mesma coisa ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Obrigada.